Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Um bom dia, meu irmão e minha irmã, nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025. E todos os dias, eu e você, nós podemos provar do amor e da fidelidade de Deus, pois Ele é o nosso abrigo, a nossa rocha, e não há o que temer, pois Ele é fiel. Evangelho do Dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós que estamos na 11ª semana do tempo comum, e o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Que você possa abrir nas Sagradas Escrituras. Tome as Sagradas Escrituras em sua mão, abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42, e que a cada dia neste gesto nós possamos nos familiarizar com a Palavra de Deus, com o manuseio da Palavra de Deus, né? Para não nos ser desconhecido, mas ser conhecida, que nós possamos ter este conhecimento da palavra de Deus, do manuseio. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente em meu caminho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos salve neste dia, nos salve de nós mesmos, pois a palavra de Jesus, como nos diz, ela é uma luz, ela ilumina os nossos passos, ela é uma lâmpada luzente em nossa caminhada. Cada passo que nós damos, a palavra de Jesus é esta luz, é esta lâmpada que vai iluminando, que vai dando claridade. E o Evangelho desta segunda-feira nos apresenta o ensinamento de Cristo sobre a lei de talião, olho por olho e dente por dente. É o que nós vemos lá no Antigo Testamento. Você pode procurar lá no livro de Levíticos, capítulo 24, do 17 ao 20, em Êxodo também 21, versículo 24, em Deuteronômio, capítulo 19, versículos 21. Então nós vemos que Jesus,
Ele, através do Evangelho hoje, Ele vai nos conduzindo a ir além desta lei. Ir além. Fazendo-nos reconhecer o não revidar. Algo que muitas vezes é instintivo nosso, né? Se alguém pisa no meu pé, automaticamente eu também quero pisar. Se alguém bate no meu rosto, automaticamente eu também quero, né, bater, quero revidar, né? Mas Jesus nos chama hoje a oferecer a outra face, a deixar também o manto, caminhar com Ele 2000 passos. Então, Jesus, Ele nos ensina, o próprio Jesus nos ensina, porque Jesus é este Deus e Senhor, Ele que ofereceu a sua face. O próprio Jesus, Ele ofereceu, Ele que permitiu, Ele deu também o seu manto, Ele que fez toda esta caminhada, essa trajetória até o Monte Calvário para nos conceder a salvação. Então, o próprio Jesus, Ele viveu na sua carne, na sua humanidade, a palavra que Ele mesmo, que Ele anunciou. Então, desta maneira, Jesus também, Ele quer nos levar ao mandamento da caridade, ao mandamento do amor, ao mandamento da doação. E isto, Jesus, Ele viveu de forma concreta, de forma real. E assim também, eu e você também somos chamados a viver no concreto da nossa vida, a não revidar, a dar o outro lado da face, a dar o manto, a caminhar 2000 passos. Então nós vemos que Jesus, Ele tem este gesto, é um gesto que não dá para contestar, é um gesto incontestável, de uma força profética. E por isso que Jesus, Ele disse: eu, porém, vos digo. Por mais que a lei de Talião dizia o que dizia, mas Jesus, Ele traz esta profecia: eu, porém, vos digo. E Mahatma Gandhi, ele que foi uma figura que lutou pela independência da Índia, ele utilizava a resistência não violenta como a sua principal ferramenta de luta. Olha o que Mahatma Gandhi, ele dizia, que a máxima do olho por olho e dente por dente nos deixaria todos cegos e desdentados. E eu fiquei refletindo com isso. Eu falei, meu Deus, né? Achei demais isso, o que ele dizia, né? Que nos deixaria todos cegos e desdentados. Imaginemos hoje, né? Diante da lei de Talião. Porque a lei de Talião era uma maneira de tentar conter a violência. Uma lei de vingança que, se nós formos ver, ela predomina até nos dias de hoje, independente das relações que temos, seja com outras pessoas, na sociedade, na política, né? E onde ainda o Evangelho ainda não penetrou suficientemente. Então Jesus, ele quer o quê? Ele quer interromper o ciclo da violência. Jesus, ele quer, ele deseja. E nós, batizados, nós cristãos, somos chamados também a quebrar a espiral do ódio, respondendo ao mal com o bem. O direito à vingança, que é a lei antiga, né, cedeu lugar à lei da misericórdia, à lei do bem, à lei da salvação. Então tudo isso é para nós não respondermos com a mesma moeda. O discípulo de Jesus, ele se dispõe a gestos do quê? De tolerância,
a gestos de compreensão, de acolhida, de mansidão. A superação da violência acontece pela capacidade de fazer o bem. De fazer o bem por causa de Jesus, por causa do Senhor. Então Jesus, Ele nos pede para colocarmos um ponto final no ciclo do ódio, no ciclo da violência, da braveza que muitas vezes trazemos. Então nós não podemos fazer apenas o mínimo, mas o máximo. Só o bem pode superar o mal. Quando respondemos ao mal com o mal, nós nos igualamos ao inimigo. É preciso acreditarmos na dinâmica, no dinamismo do amor. Jesus, Ele acreditou, por isso Jesus, Ele deu a vida, e nós também somos chamados também a dar a nossa vida. O perdão, ele traz paz e ele possibilita entrar numa nova dinâmica da vida. A lei do talião, Jesus, ele responde com a lei do amor. Então é urgente que aos nossos ouvidos soem as palavras de Jesus: vencer o mal com o bem. E permitindo, que este nosso agir, seja um agir concreto do amor, de um amor verdadeiro, de um amor fraterno pelo outro. Então, como é preciso nós aprendermos com Jesus este novo jeito de amar, este novo jeito de perdoar. É preciso oferecer o outro lado. É preciso, sabe o quê? Da minha parte e da sua parte, é preciso a humildade de coração. Nos ensine, Jesus. Nos ensine, Jesus, sempre e a todo dia, o seu jeito divino, Jesus, de amar, o seu jeito divino, Jesus, de perdoar. E é com Jesus, é com Ele que nós aprendemos a amar e a perdoar os nossos inimigos e também aos seus algozes. É com Jesus que Deus nos dê esta graça, e Ele nos dá todos os dias. Deus, Ele sempre nos oportuniza com situações para que nós aprendamos a amar. Porque você sabe quanto tempo você tem? Quanto tempo? Eu sei quanto tempo eu tenho para respirar? Então, vale a pena lembrar. Vale a pena lembrar, meu irmão e minha irmã, que a vida, ela é curta demais. Por isso, amemos mais. Terço, Alfa e Ômega. Jesus, Ele é o pão da vida. E nós queremos, com este terço, nós queremos expressar verdadeiramente que Ele é verdadeiro Deus, que Ele é a verdadeira comida e a nossa verdadeira bebida. E na próxima quinta-feira nós estaremos celebrando Corpus Christi, é onde nós expressamos, onde nós fazemos a nossa expressão da nossa fé publicamente em Jesus. E nós também queremos, com este terço, já expressar a nossa fé nele que é o pão da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida, Ele é o pão da vida eterna. E nós queremos, através deste terço, mais uma vez, nós queremos adorar a Jesus, proclamar que Ele está vivo verdadeiramente na Eucaristia. Bendito seja Deus por este sacramento, por este véu do sacramento, onde nós encontramos a Jesus, o nosso sustento, a nossa fortaleza. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. E quero também introduzir esta jaculatória que Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Que nós, ao rezarmos essas últimas contas, que nós possamos rezar com esta fome e com esta sede desse Deus que se dá a nós através da Santa Eucaristia. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eis o pão que os anjos, eis o pão dos homens, é Jesus Cristo, nosso Senhor. O recado de Deus. No próximo dia 19 de junho, nós iremos celebrar esta data tão importante para a nossa fé católica e temos algumas curiosidades e fatos sobre esta celebração do Corpus Christi. O que significa Corpus Christi? A expressão vem do idioma antigo latim e quer dizer corpo de Cristo. O que celebramos? Considerada uma das principais festas do calendário católico, a solenidade de Corpus Christi celebra de forma pública a fé católica, que atesta a presença real do corpo, sangue, da alma e da divindade de Jesus Cristo na Eucaristia. Qual a origem dessa celebração? A comemoração é fruto das visões de Santa Juliana de Monte Cornilon.
A religiosa belga afirmou ter visto aparições do próprio Jesus, que manifestou o desejo de que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque. Por esse motivo, o Papa Urbano IV instituiu oficialmente a festa de Corpus Christi, com a publicação da bula Transiturus em 8 de setembro de 1264. Quais os costumes? Um dos mais conhecidos são as procissões que passam por tapetes coloridos com desenhos religiosos, imagens de Jesus, do cálice de vinho, a Santa Hóstia e muitas outras inspirações em temas relacionados são moldados com as mais diferentes técnicas. São usados elementos como serragem, borra de café, vidro e grãos. A tradição começou em Portugal ainda no século XIII e foi trazida pelos colonizadores para o Brasil. Assim espalhou-se por todo o território nacional. A ideia dos tapetes surgiu porque os fiéis acreditavam que Jesus estaria andando pelas ruas da cidade. Assim, Cristo mereceria uma recepção grandiosa com tapetes espalhados por onde passaria. E por que comemoramos nesta data? A festa de Corpus Christi acontece sempre, 60 dias depois do domingo de Páscoa, ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Tem essa celebração da Eucaristia na Bíblia? Sim, Jesus ele disse aos discípulos que pediram o pão verdadeiro. E Jesus ele disse lá em João, capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. É feriado nacional Corpus Christi? O Corpus Christi não é feriado, tendo sido classificado pelo governo federal como ponto facultativo. Isso significa que as empresas é que definem se os funcionários trabalham ou não nesse dia, não sendo obrigadas a dar-lhes o dia de folga. Por isso, adoremos a Jesus, presente, vivo, verdadeiro, com seu corpo, alma e divindade na Eucaristia. E chegamos ao final da nossa programação e queremos pedir as bênçãos de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, meu irmão e minha irmã, se Deus quiser. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.